Fala galerinha, eu sou o professor Mark e estamos aqui para falar sobre as danças gaúchas. Olá Jéssica! Qual o objetivo da nossa aula de hoje? Conhecer as categorias das danças, compreender o conceito e as tradições das danças gaúchas. O que o nosso cérebrozinho precisa pensar um pouco antes de a gente começar? Vocês sabem o que é a dança? O que a dança representa para vocês? Ela faz parte da sua realidade? Você já dançou alguma vez? Você conhece alguma dança gaúcha? Já ouviu falar? Já escutou? Bom, a dança, ela é qualquer movimento rítmico realizado pelo nosso corpo. Com relação a vocês, existem famílias que arrastam por gerações aquela tradição de dançar certos ritmos ou de simplesmente dançar e se divertir. Seria o caso de vocês? Talvez a mais conhecida das danças gaúchas seja a vaneira ou o vaneirão, que se popularizou nos bailões gaúchos. Vamos problematizar a nossa aula. Você conhece as diferentes categorias que a dança pode ter? Já viu danças diferentes? São todas iguais? De que maneiras elas podem ser diferentes uma das outras? Você já dançou alguma vez? Se não, já viu alguém dançando? Você conhece alguma coisa sobre a tradição gaúcha? Vale pensar. Vamos ao nosso primeiro exercício de hoje. Reflita se você conhece ou já presenciou uma dança. Se sim, você vai dizer qual o tipo que mais lhe marcou e o porquê aquela dança marcou você. Se você não teve nenhuma experiência ou nunca presenciou uma dança, você vai me dizer qual você gostaria de realizar ou de praticar. Qual seria a sua vontade? Vamos fazer no caderno e voltamos já. Voltamos, pessoal. Refletiram sobre o assunto? Conseguiram pensar o que seria bom ou melhor para vocês nesse quesito da dança? Se vocês já tiveram essa experiência, se ela foi boa, confortável, se foi difícil, se foi fácil. Vamos dar continuidade. Agora falaremos um pouco sobre as categorias da dança. Zamonir, em 2012, classificou a dança em algumas categorias. E são elas: dança social, dança popular, dança folclórica, dança de salão, dança tradicionalista social, dança esportiva, dança cênica e dança da moda. Veremos agora um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira é a dança social. Ela é uma dança recreativa
de prática social, em pares, desprovida de técnica ou ligação regional, ou seja, voltada para a diversão. São aquelas danças quando nós vamos nas festas, quando nós vamos em formaturas, bailes, casamentos, e nós temos apenas a intenção de nos divertir, dançando 2 para lá, 2 para cá, rodopiando, o que for mais gostoso para nós. A próxima é chamada de dança popular. A dança popular, ela pertence à cultura de um povo, mas ela pode ir se modificando com o passar do tempo. Ou seja, de acordo com a mudança que a sociedade vai tendo, essas danças vão se adaptando a todo este conceito. 2 exemplos seriam a dança do ventre e o frevo. O frevo ainda mantém as suas cores, mantém os seus movimentos quase ginásticos, mas dentro de sua música se adaptou ao carnaval e hoje é uma das danças mais realizadas no carnaval brasileiro. A próxima é a dança folclórica. Ela é uma tradição mantida no tempo e surgida em festas relacionadas à natureza, fatos históricos, religião ou tradição cultural transmitida através das gerações. Então são aquelas danças em que vem de família ou vem de um povo e elas sempre levam em consideração tudo o que acontece naquela região. Um exemplo que temos são as cirandas, aquelas atividades onde a gente dá a mão, trabalha ou trabalha em círculo. Lembram? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta. Volte e meia, vamos dar. Próxima é a dança de salão. A dança de salão, ela é uma arte conservacionista, ou seja, que conserva os seus movimentos e se universaliza. Ela não é cênica, não é esportiva e consiste em interpretação improvisada da música por um casal. Então, a música acontece e o casal improvisa seus passos utilizando o que eles têm e conhecem sobre aquela música. Na dança de salão, o cavalheiro sempre conduz a dama, ok? 2 exemplos seriam a lambada e o samba de gafieira. Então temos um exemplo de um GIF abaixo, inclusive sobre as danças de salão. A próxima categoria é a dança tradicionalista social. Esta é uma dança preservacionista de prática social, ou seja, ela preserva toda aquela tradição, seja pelas vestimentas, seja pela maneira de se movimentar daquela dança. Ela é não cênica e nem competitiva. Ela pode ser dançada socialmente com trajes típicos. Podemos ver no GIF abaixo a dança gaúcha, que ela tem muito esta relação. Dança-se com as roupas típicas, passos específicos de cada dança, sem que haja uma mudança muito grande durante a música, ok? O próximo é chamado de dança esportiva ou o ballroom dance. Se formos traduzir essa palavrinha, ballroom dance, ela significa dança de salão. Mas a parte competitiva desta dança deu-se este nome, inclusive aqui no Brasil. Ela é uma dança com caráter competitivo e, como todo esporte, ela tem regras
pré-definidas. Então, a nota da dança de salão vai ser por meio da beleza dos movimentos, da dificuldade dos passos, da correta execução de certos movimentos específicos. Existe uma fala para que ela se torne uma atividade olímpica. Exemplos são as danças clássicas e as danças latinas. Temos o exemplo de uma valsa ali embaixo. Dança cênica é a dança que implica em treinamento profissional. Ela é coreografada a partir de uma ou mais técnicas e faz uso de recursos como figurino, cenário e iluminação. Então, as danças cênicas são aquelas danças que nós assistimos às apresentações, normalmente feitas em palcos ou em festas, onde as pessoas estão totalmente trajadas, são profissionais da dança que treinam aquela coreografia repetidas vezes. Um exemplo seria o balé clássico. E por último, mas não menos importante, nós temos a dança da moda. A dança da moda, ela é também chamada de dança do momento. É aquela dança que ganha forças nas redes sociais. Então, muitos de nós dentro das redes sociais trabalhamos desafios de dança, aquelas musiquinhas novas onde a gente faz as coreografias, né? Todos daquela maneira, e elas são impulsionadas por essas redes. Por isso são chamadas de danças da moda ou do momento. Vamos para o nosso segundo exercício. Com qual dessas classificações da dança você mais se identifica e por quê? Então, dentre todas essas que nós vimos, qual lhe chamou mais atenção? Com qual você se identificou mais? E me diga o porquê. Conhecendo agora essas classificações, você praticaria alguma delas? Talvez uma dança esportiva? Talvez uma apresentação numa dança cênica? O que você acha? Então, por favor, no caderno de vocês agora, essa atividadezinha. Voltamos já.
Voltamos, pessoal. E aí, como é que foi essa reflexão? Qual dessas categorias foi melhor para vocês? Talvez uma competição, uma dança esportiva? Talvez essa do TikTok, bacaninha? Para mim, seria a dança esportiva, porque eu adoro competição. Competição é comigo mesmo. Não gosto de perder nem no par ou ímpar. Então vamos dar sequência. No Brasil, os estados possuem várias danças folclóricas, representando seus costumes, sua cultura, seus hábitos e a identidade de seu povo. Sabendo isso, nós trazemos para vocês as danças gaúchas. Coloquei alguns exemplos de dança gaúcha aqui e o que a gente pode perceber? As roupas, a alegria, o movimento, e são todos características das danças gaúchas. Sobre as danças gaúchas, nós temos que entender que elas têm uma grande influência de países como Espanha, Portugal e França. Quando esse povo europeu começou a vir colonizar o país, eles trouxeram em sua bagagem os seus costumes e as suas culturas. Juntando essas culturas europeias com a cultura brasileira, começou-se a formar as danças gaúchas. O velho fandango é a mais antiga representação da dança gaúcha. Segundo Cortes e Lessa, chamou-se fandango no antigo Rio Grande uma série de cantigas entremeadas de sapateio. Então percebemos aqui a junção da cultura europeia com a brasileira, as canções mais indígenas com o sapateado que vinha da Europa. De acordo com Ellis Wink, as danças folclóricas do Rio Grande do Sul são verdadeiras expressões da alma do gaúcho e de sua essência. Trazem vivo o respeito pela prenda e pelas tradições, trabalhando sempre com a teatralidade dos gaúchos, sem torná-los em fantoches dentro do contexto da dança. A prenda, para quem não sabe, é a mulher gaúcha, ok? Quando falamos da tradição gaúcha, a partir de certo momento, essa tradição, essas danças e esses costumes começaram a sair do Rio Grande e precisou de uma maneira de tentar mantê-las vivas e realmente tradicionais, sem muitas mudanças. Foi então que, em 1987, foi criada a Confederação Brasileira de Tradição Gaúcha, ou CBTG. Em seu artigo 3, ela traz: a Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha é a entidade maior do movimento tradicionalista gaúcho brasileiro, cuja essencialidade é valorizar, organizar, defender, promover e representar as tradições e a cultura gaúcha. A partir desse momento, começou-se a ter os CTGs em regiões diferentes para que essa cultura fosse disseminada cada vez mais e mantida as suas tradições. Em 2009, a CBTG lançou uma apostila de estudos e ela trouxe algumas situações que eu vou colocar elas para vocês agora. A primeira dela é o folclore, que seria uma junção de duas palavras. O folk, que é a questão de povo, e o lore, que seria o conhecimento ou sabedoria. Juntando os dois, sabedoria do povo. Desculpe. O próximo conceito é o conceito de tradição,
que são as transmissões de fatos culturais de um povo através de gerações. Próximo conceito, tradicionalismo. São os meios pelos quais a tradição passa de pai para filho. E os dois últimos são os significados da palavra gaúcho. Antigamente, ele era chamado de gauches, que significava vagabundo ou ladrões do campo, pois eles não tinham moradia e roubavam o gado para vender a pele e o couro e se alimentar. Depois da Revolução Farroupilha, pela participação deles importante dentro desse processo, foram chamados de gaúcho. E essa terminologia mudou para a pessoa que conhece e respeita a sua cultura. Vamos ao terceiro exercício. Alguém da sua família dança ou já dançou alguma música gaúcha? Sua família tem o costume de dançar? Qual o estilo de dança mais praticado na sua família? Existe alguma dança que foi passado para vocês pelos seus pais? Vamos pensar e voltamos já. Voltamos, pessoal. Dentro dessas respostas, compartilhe com seus amigos e com seu professor quais são os costumes passados pela sua família. O que vimos na aula de hoje? Nós vimos as categorias da dança: social, popular, folclórica, de salão, tradicionalista social, esportiva, cênica e da moda. Introduzimos a dança gaúcha e vimos a importância do CBTG, ou a Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, dentro deste processo. Agradeço a todos e nos vemos na próxima. Até mais!